Olha, a Prefeitura de São Paulo enviou para a Câmara Municipal um projeto que trata da revisão do plano diretor estratégico da cidade. Nós pedimos aqui ao professor e urbanista Luiz Otávio de Faria, da Escola da Cidade, para conversar conosco. Professor, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês. Professor, primeiro passo, o que é exatamente um plano diretor? Não é plano do diretor, né? É até bom essa pergunta, porque é uma coisa que as pessoas, os cidadãos, de forma geral, tinham que ter como uma coisa mais do dia a dia, alguma coisa mais, ser algo mais familiar a todos, né? Mas é um plano que a expectativa é que, enfim, oriente o desenvolvimento do município, da cidade como um todo. Então, de forma geral, é isso. E tem vários planos que estão associados a esse grande plano também, né? Então, são planos como os planos regionais, né? Os planos de parcelamento, uso e ocupação do solo, que é uma coisa que vai dizer o que pode construir em cada lugar, como que pode construir, e planos para as áreas verdes, enfim, vários planos associados ou desdobramentos desse plano maior, né? Agora, professor, na hora de discussão de um plano com esse, quais são as forças que pesam nesse plano? É a cidadania? É o interesse imobiliário? É o interesse político? Quais são as forças que atuam aí? Eu acho que você falou de duas que são muito importantes, né? Enfim, o poder econômico, vamos dizer assim, expresso, né? Em todo o poder, o mercado imobiliário, e também a voz dos cidadãos, né? Então, acho que isso aí são duas grandes, vamos dizer assim, partes ou faixas, né? Da execução desse plano. Agora, em que medida que a gente consegue, enfim, dar mais voz aos cidadãos é o grande desafio, né? Porque assim, através de conselhos, né? Então, não sei se todos sabem, mas pelo plano diretor, então foram estabelecidos conselhos pelas cidades, conselhos em que, os cidadãos ali que vivem nas vizinhanças, então eles se candidatam e participam desses conselhos que são, no fundo, uma expressão dessa voz do cidadão mais direta, vamos chamar assim. Então, esses conselhos, eles, no meu entender, né, enfim, de outros também, deveriam ser mais valorizados para que justamente essa perspectiva do cidadão se coloque de maneira mais efetiva na realização e no monitoramento desses planos, né? Professor, muitas vezes a pessoa diz, olha, eu vou comprar uma casa nesse bairro porque só tem casa, não tem prédio e tal, né, para fazer sombra para minha casa. De repente, mais do que de repente, começam a erguer prédios naquela região. Isso é autorizado no plano diretor, não é isso? Então, isso muitas vezes assim, é polêmico, e eu acho que essa situação que você relatou aí deve ser razoavelmente frequente mesmo, porque, mas eu reforço, quer dizer, se a gente tivesse essas instâncias vamos dizer assim, de fala mais local, fortalecidas, né? E isso talvez a gente pudesse ter uma resistência maior. Por exemplo, associações de bairro, enfim, que podem apontar, né, que eu acho que é uma defesa que a gente tem feito há algum tempo e que, inclusive, está insinuada no plano, a ideia de planos de bairro. Então, por exemplo, a gente consegue fazer esse engajamento, né, essa articulação local para desenvolver planos de bairro. A gente consegue, vamos dizer assim, resistir, interagir com algumas vezes, esses determinantes que são mais da cidade como um todo. Então, permissão para que se construa mais junto das linhas de metrô, por exemplo, né? Daí, para as pessoas terem acesso a essas formas de mobilidade de alta capacidade. Assim, daí isso, como é que a gente consegue que a voz local sirva de contraponto para manutenção da qualidade, né, de determinadas áreas, que fica muitas vezes vulnerável, né, em função desses planos ou dessas diretrizes dos planos mais ampliados. Professor, quando, por exemplo, esse plano que está sendo discutido agora prevê a construção de 149 novos parques, a cidade precisa de mais verde. Uma vez estabelecido, a prefeitura é obrigada a cumprir? Porque o metro quadrado do terreno em São Paulo é caríssimo.
Uhum. É ou não é? Então, entre botar um prédio e botar um parque, não sei não. Então, o parque, ele é curioso, porque as pessoas não percebem o valor que o parque tem em termos de saúde, em termos de indicadores ambientais, enfim, e que isso reflete na saúde das pessoas, né, na saúde mental e todos os custos indiretos que são atenuados em função da existência de parque, né? Então, nós estamos numa condição de eventos extremos, né? Então, chuvas, secas, extremas, né, em função das mudanças climáticas, né? Então, a ideia dos parques, ela é uma ideia de planejamento que pensa de uma maneira mais sistêmica, quer dizer, são várias coisas que estão pensadas ao mesmo tempo. E, muito frequentemente, a gente tem visto esses parques como sendo junto aos rios e córregos, que a expectativa é que aos poucos a gente consiga conquistar uma situação deles renaturalizados, enfim, com as águas limpas. Então, quando você trabalha assim, os parques, você também está trabalhando a questão das águas. Então, as enchentes, por exemplo, que tem feito, inclusive, né, vítimas fatais, que a gente tem visto, elas são muito por conta de uma maneira de lidar com o território, que a gente impermeabiliza tudo. Então, quando você faz um parque, aparentemente você diz, não, mas é muito caro, tinha que ter mais, né, tanta gente precisando de lugar para morar, mas ao mesmo tempo você está indiretamente, ou né, de uma forma, vamos dizer assim, complementar, agindo em muitas frentes, né? Então eu já citei várias aí, as águas, a questão da qualidade do ar, a questão da saúde, né, das pessoas, qualidade de vida. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, muito grato. Foi um prazer, tudo de bom. Eu vou ficar de olho no tal do plano diretor, não confundir, né, o plano diretor com o plano do diretor. Eu gostaria até, Ana, da gente ficar de olho, para ver se a cidade fica melhor organizada.